suas Bíblias em 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 18, versículo bastante conhecido, hoje é dia da ceia. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Quem achou que também? Amém. 1 Pedro fica depois de Hebreus, depois de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler. Sabendo que não foi por intermédio, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso furtivo procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo fale profundamente no nosso coração. E, ó Deus, o Senhor venha nos revelar a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Por isso para todos. Meus irmãos, hoje é a ceia do Senhor e nós queremos falar sobre o preço do sangue. O preço do sangue. Irmãos, a ceia não é apenas um momento simbólico. A ceia não é apenas um momento simbólico. Mas a ceia é um memorial de um preço pago. É um memorial de um preço pago. Meus queridos, nós vivemos em um mundo onde tudo tem valor financeiro. Tudo nesse mundo tem valor financeiro. Casas têm preço. Se você quiser uma casa, você tem que pagar, porque tem que ter preço. Um carro tem preço. Ninguém vai lhe dar um carro de graça. Terrenos têm preço. Se você quiser uma alimentação, você vai ter que comprar. Se você quiser ser atendido no posto médico e fazer exames e tantas outras coisas, é pago. É claro que tudo é pago. Mesmo que você não pague diretamente você está pagando, porque seus impostos. E tudo tem um preço. Ouro e prata tem preço. Ouro e prata também tem preço. Mas existe algo, meus irmãos. Existe algo que dinheiro nenhum pode comprar. E poderia comprar. Dinheiro nenhum pode comprar. E o que é que o dinheiro não pode comprar? Meus irmãos, o dinheiro não pode comprar a redenção da alma humana. O dinheiro não pode comprar a salvação de ninguém. Não pode comprar. E nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que Pedro, o apóstolo, ele declara que nós não fomos resgatados, não foi por coisas perecíveis. Nós fomos resgatados, nós fomos comprados, não foi com coisas, não foi com dinheiro, não foi com coisas perecíveis, não foi com prata, não foi ouro, mas está bem claro nas Escrituras. As Escrituras diz que foi o precioso sangue de Cristo. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Este é o preço da nossa salvação. E, meus irmãos, a nos aproximarmos aqui da mesa do Senhor, precisamos lembrar, meus irmãos, quando nós nos aproximamos para participarmos da ceia, nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a nossa salvação custou o sangue de Cristo. Mas pelo precioso sangue de Cristo, o sangue de Cristo. Como está escrito,
o preço da nossa redenção não foi material. É isso que está escrito aqui, que o preço da nossa redenção não foi material. Não foi material. Nós não fomos comprados, não foi com prata, não foi com ouro. Meus irmãos, daquela cultura, daquela época, a prata e o ouro representavam o máximo valor material. Esse aí, Pedro coloca ouro e prata, porque esse era o máximo valor, meus irmãos, daquela época material. E nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, ele faz questão de afirmar que a redenção não foi negociada com riquezas humanas. E isso aqui, meus irmãos, nos ensina que não fomos salvos por obras, não fomos salvos por tradições religiosas, vossos pais nos legaram, não foi tradições religiosas, não fomos salvos por méritos próprios, por merecimento, não fomos salvos por esforços humanos. Nossa salvação não foi um acordo simbólico. A nossa salvação não foi um acordo simbólico, mas foi um resgate real. Nós fomos verdadeiramente resgatados. Em Mateus 20, versículo 28, as Escrituras diz assim, Mateus, o capítulo 20, o versículo 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Um resgate real. Nós vemos aqui em Efésios 2, no versículo 8 e 9, nos dizendo o seguinte, Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, as Escrituras nos diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nossa salvação não foi um acordo simbólico, mas foi um resgate real. Cristo pagou o preço. Meus irmãos, essa palavra redimidos, essa palavra ela revela libertação. A palavra redimido, meus irmãos, revela libertação, ou seja, a redenção significa libertação mediante pagamento. Redenção significa, irmãos, libertação mediante pagamento. Essa, meus irmãos, é a linguagem da escravidão. Nós éramos escravos. E agora, meus irmãos, nós estávamos presos ao pecado. Escravos da culpa. Condenados espiritualmente. Essa era a nossa condição e a condição daqueles que ainda não têm o Senhor. Mas a palavra de Deus diz aqui que Cristo pagou o preço da nossa liberdade. E por isso nos diz aqui bem claramente, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosses resgatados, comprados da vossa vã maneira de viver, que os vossos pais deixaram como tradição, mas fomos comprados com sangue, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós vemos que Cristo pagou o preço da nossa liberdade.
Meus irmãos, na ceia, quando olhamos para o cálice, nós estamos olhando para o símbolo do nosso resgate. Nós temos aí dois elementos, o cálice, o suco de uva, né? E o pão. E quando nós olhamos para o cálice, nós estamos olhando para o símbolo, é o símbolo do nosso resgate. Nós vemos aqui em Lucas 22, 20, a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte, Lucas, capítulo 22, 20, diz assim, Lucas 22, 20 diz, semelhantemente, depois de Cear tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Também 1 Coríntios 11, 25 nos fala desta forma, 11, 25 diz assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para o cálice, nós estamos olhando para o símbolo do nosso resgate. A cruz não foi simbólica, foi substitutiva. A morte de Cristo foi substitutiva, Ele nos substituiu na cruz. Jesus não morreu como exemplo apenas, não. Ele morreu em nosso lugar. A Escritura diz que Ele morreu em nosso lugar. E Ele recebeu o que era nosso, para que recebêssemos o que era dele. Nós vemos aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23 e 24, nessa mesma carta, 2, 23 e 24, dizendo, versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem falsidade alguma se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E Isaías nos fala aqui, Isaías 53, 4, o profeta Isaías, o profeta messiânico, que há 700 anos antes de Cristo vir ao mundo se fazer carne, então ele já teve ali a visão do Messias, de Cristo na cruz. E no capítulo 53, versículo 4 a 7, diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele recebeu o que era nosso, para que nós recebêssemos o que era dele. O justo morreu pelos injustos. É isso que em Romanos 5, 7, 8 a palavra do Senhor nos diz. Romanos capítulo 5, o versículo 7 e 8 nos fala sobre isso. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O justo morreu pelos injustos.
por isso o preço não foi material, foi o sangue de Cristo. O preço foi sangue inocente. Voltando aqui para Pedro, no versículo 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, o preço foi sangue inocente. Cristo é o cordeiro sem defeito. Pedro, meus irmãos, aqui nesse texto, ele compara Jesus ao cordeiro pascual, ao cordeiro da Páscoa. No Egito, o sangue do cordeiro protegia as casas do juízo de Deus. Era necessário passar o sangue na porta para que o anjo da morte não entrasse nas casas. E todos que passaram o sangue na porta tiveram suas famílias protegidas. Agora, meus irmãos, nessa nova aliança, Cristo é o cordeiro perfeito. Esse cordeiro da antiga aliança era um símbolo de Cristo. E agora Cristo é o cordeiro perfeito. É o cordeiro sem mancha. É o cordeiro sem pecado. É o cordeiro sem culpa. É o cordeiro sem falha. O sangue inocente de Cristo foi derramado por culpados, por injustos. Ele foi derramado por injustos, por causa de nós. A Bíblia diz que não existe um justo sequer. Romanos 3,10 diz que não existe um justo. Não, justo. E esse sangue, meus irmãos, inocente, ele foi derramado por culpados, por injusto. Meus queridos, se o pecado pudesse ser resolvido com ouro, Deus teria, meus irmãos, enviado ouro e muito ouro para nos comprar. Eu estava lendo uma reportagem que existe cometas e planetas que é ouro puro. Eu estava vendo uma reportagem que tem lugares, planetas que chove diamante, chove ouro. E tem até um cometa que eles estão querendo, talvez até, se conseguisse pegar para trazer à Terra, que vale não sei quantos bilhões, porque é ouro puro. Meus queridos irmãos, se meus irmãos pudesse resolver o pecado, se o pecado pudesse ser resolvido com ouro, Deus teria, meus irmãos, enviado ouro e muito ouro para nos comprar. Mas, meus irmãos, o pecado ele só é resolvido com o sangue de Jesus. Somente o sangue do Filho de Deus pode, meus irmãos, e poderia satisfazer a justiça divina. Somente o sangue do Filho de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 24 a 26, as Escrituras dizem o seguinte: Romanos capítulo 3, versículo 24 a 26 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propriação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, pela redenção que há em Cristo, o seu sangue. Meus irmãos, é com a justiça de Cristo que Deus nos salva.
Deus nos salva é com a justiça de Cristo. Não é com a nossa justiça. Com a nossa justiça nós recebemos a ira de Deus. Mas é o sangue inocente. É esse sangue, meus irmãos, que se torna justiça para nós. É esse sangue que nos, meus irmãos, que nos cobre e nos livra da ira de Deus. E por isso o preço alto revela, meus irmãos, a seriedade da nossa condição. Nós somos pecadores, como diz Paulo em Romanos 7:24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará da condenação desta morte? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a condição do homem. O preço, meus irmãos, alto revela a seriedade da nossa condição. Mas o sangue de Cristo revela também a profundidade do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus queridos, se o pecado mostra a nossa miséria, o sangue de Cristo mostra o amor de Deus por nós. O amor de Deus é demonstrado. E é por isso que Pedro, ele nos diz aqui, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, Deus não poupou seu próprio Filho. O céu entregou seu melhor por nós. Ele entregou Jesus. Jesus é o melhor. E por isso, meus irmãos, na ceia não celebramos nossa dignidade. Celebramos a graça de Deus. Vós sois salvos não por obras, para que ninguém se glorie. Isto não vem de vós. É dom, é um presente de Deus em Cristo. E por isso, meus irmãos, o preço não foi material. O preço foi um sangue inocente. E o preço revela o nosso valor. O preço, o resgate, revela o nosso valor também. O valor, meus irmãos, é determinado pelo que alguém paga. Quanto valemos para Deus? Quanto valemos? Meus irmãos, nós somos a imagem de Deus. Ele nos criou. Quanto valemos para Ele? Nada. Não, meus irmãos. Ele não enviou um anjo para morrer por nós. Deus não enviou um anjo para morrer por nós. Ele não enviou um profeta para morrer por nós. Ele não enviou um substituto comum para morrer por nós. Não. Ele enviou seu Filho. Foi o seu Filho que Ele enviou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Foi o seu Filho que veio. Igual. Meus queridos, nós não somos descartáveis. Não. A cruz prova que não somos acidente. Não somos insignificantes. Fomos comprados por alto preço. E a ceia, meus irmãos, reafirma a nossa identidade. Toda vez que participamos da ceia, lembramos que fomos redimidos, que fomos comprados, que ao sermos comprados pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos. Que somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo.
Quando participamos da ceia, lembramos disso. Somos filhos, nos tornamos filhos de Deus através de Cristo. Nos lembramos também que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Nos lembramos disso, porque nós fomos comprados por alto preço. E isso revela o nosso valor. O Filho de Deus morreu por mim e por você. O Filho de Deus morreu por este mundo. O Filho de Deus não foi um anjo, não foi um ser celestial, não foi um de entre os milhares, foi o Filho de Deus. Deus feito homem. A imagem exata de Deus que morreu por nós. E por isso a nossa salvação, meus irmãos, tem valor. O preço de sangue exige resposta. Meus queridos irmãos, quem foi comprado não pode viver de qualquer maneira. Nós vemos aqui em 1 Coríntios 6:20, a Escritura diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Uma vez que você foi comprado, pertence ao Senhor. Viva para a glória de Deus. A graça, meus irmãos, que é o amor, que é a misericórdia de Deus, que é o presente de Deus para nos salvar através de Cristo. A graça de Deus não é licença para negligenciar a vida espiritual. A graça de Deus não é licença para viver uma vida no pecado, longe de Deus. Não. Mas, meus irmãos, a ceia é compromisso. A ceia não é apenas memória, é renovação de aliança. Somos renovados. O Senhor Jesus nos chama, meus irmãos, à santidade, à gratidão, à reverência, ao compromisso. Nós não podemos banalizar o sacrifício, meus irmãos, que custou o sangue de Jesus. Nós não podemos banalizar. Participar da ceia exige, meus irmãos, consciência do sacrifício de Cristo. Temos que ter consciência. O Filho de Deus morreu por mim. E tomar, meus irmãos, a ceia indignamente é isso, é tomar sem essa consciência. Participar da ceia exige discernimento. Ele morreu por mim. Participar da ceia exige respeito pelo sangue pago. E por isso, meus queridos, antes de participar da ceia, reflita. Tenham valorizado o sangue de Cristo na minha vida. Tenham vivido como alguém que foi redimido, resgatado, salvo. Tenham tratado a graça de Deus com seriedade na minha vida. Há pecado que preciso confessar e deixar. Meus irmãos, a ser um memorial, mas também é um confronto. Examine-se o homem a si mesmo, e assim como no pão em lugares. Meus irmãos, ao tomarmos o pão, lembremos que o corpo foi entregue. Jesus entregou-se. Ninguém tira a minha vida de mim, foi o que ele disse. Eu a mesma dou, e ele deu para ser crucificado. Ao tomarmos o cálice, meus irmãos, lembremos do sangue derramado. Ele derramou o seu sangue. Não foi prata, não foi ouro, não foi ouro, meus irmãos, mas foi o sangue. O preço pago para nos redimir foi o sangue. O sangue de Cristo. E esse sangue, meus irmãos, o sangue que foi derramado na cruz, hoje ainda ele fala. Esse sangue fala ainda hoje, convidando a todos a crer. Esse sangue já foi derramado.
Esse sangue ainda purifica hoje quem crê. Esse sangue ainda salva hoje quem crê. Ainda restaura hoje quem crê. E por isso cada um de nós participemos da mesa do Senhor com reverência, gratidão, compromisso renovado. É triste vermos tantas pessoas recusando esse sangue. Muitos querem ser comprados com ouro e prata. Muitos querem pagar a sua salvação. Muitas pessoas estão, são boas pessoas no bom sentido de muita gente boa por aí, mas perdidas e se perdendo, porque querem pagar a sua salvação. E pagando, jamais entrarão no reino de Deus. Porque o único valor que é aceito para que o homem possa ser salvo é o sangue de Cristo. Não foi ouro e não foi prata que fosse resgatado da vosso fútil procedimento que vossos pais levaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo.